Olá, eu sou o Thiago Cavalcante Tabajara, trabalho com consultoria de marketing há 15 anos e sou mestre em neuromarketing pela Florida Christian University. Faço parte da primeira turma de mestres em neuromarketing das Américas e hoje já sou considerado no Rio Grande do Sul como a maior autoridade no assunto. E quero trazer para vocês a Neurodica número 7. Essa Neurodica é bem interessante. Por quê? Bom, no ano 2000, especificamente no dia 7 de fevereiro de 2000, foi o dia em que eu, assistindo uma aula de Teoria da Comunicação na SPM, uma aula do professor René Gollner, que hoje é diretor acadêmico da instituição, naquele momento, eu decidi ser professor. Quando eu assisti aquele conteúdo, eu vi aquele conteúdo relevante, eu vi o quanto era bacana a comunicação, eu vi o quanto isso era importante para a vida das pessoas, e já tinha todo o meu viés, por isso tinha escolhido publicidade e propaganda para fazer naquele momento, o quanto que era importante entender e estudar a comunicação. Naquele momento, pela primeira vez eu estava estudando um assunto que de fato era do meu interesse, era um assunto de fato que me chamava a atenção. Porque no segundo grau, se a gente observar, grande parte do conteúdo que a gente aprende, ele serve para atender um programa de ensino que, a maior parte das vezes, não vai nos ajudar no nosso dia a dia. São poucos os conteúdos que, de fato, fazem essa importância, essa relevância na nossa vida. Então, quando eu me deparei pela primeira vez nesse dia, e foram duas coisas que aconteceram. Uma foi o conteúdo que me chamou muita atenção. E a outra foi o próprio professor, que alguns anos depois eu fui descobrir que ele também estava dando a primeira aula dele de graduação. Muito bacana, né? Até tive a oportunidade de conversar com ele alguns dias atrás e a gente falou bastante sobre isso. Então, o que acontece? A outra vez que eu quero chamar a atenção foi em 2009, quando eu estava fazendo minha segunda graduação, gestão de marketing, e um professor, o professor Nelson Pérez, que desempenhou um papel extremamente importante na minha vida, porque foi ele o primeiro professor que me deu a oportunidade de dar aulas. Eu já tinha dado aula de monitoria, já tinha feito alguns trabalhos menores, mas foi a primeira vez que eu dei aula na graduação, foi com o professor Nelson. Se tornou um grande amigo, alguém que eu confio bastante e um excelente professor. A terceira oportunidade, terceira situação que eu quero chamar a atenção foi para 2013, melhor dizendo, final de 2013, mais ou menos. Quando eu tive aula com o professor Marcelo Peruso. Ele, na sua disciplina de gestão de marketing, foi que me descortinou, me abriu os olhos para o neuromarketing. Que até então eu já tinha ouvido falar, já tinha uma certa ideia, mas não sabia do tamanho, da repercussão e do significado disso hoje, tanto para a minha vida quanto para o mercado. Então, a partir dali, estudei profundamente o assunto, comecei a dar aulas de neuromarketing já em fevereiro de 2014 e não parei mais. E desde então, vim acompanhando e me relacionando e cada vez aprendendo mais com o professor Marcelo Peruso. E hoje estou aqui já dando aula sobre o assunto, já me tornando uma autoridade, uma referência sobre o assunto. Mas por que eu estou falando disso? Afinal, por que eu comecei a contar essa história? Porque a nossa Neurodica hoje chama-se contar histórias. Na realidade, cada vez que a gente quiser prender a atenção de um cliente, de um fornecedor, de alguém que vai fazer um negócio com a gente, sempre é interessante nós abrirmos o assunto com uma história. Porque as histórias, elas exercem um papel extremamente importante na evolução do ser humano. Porque saber, ouvir uma história, representava, vamos pegar a época das cavernas de novo, nós como seres humanos primitivos, já desde aquela época tínhamos um comportamento focado em sobrevivência. Hoje, mesmo com o homem moderno, ainda assim agimos da mesma forma, porque o nosso cérebro se desenvolveu e adquiriu características que são as mesmas. Ou seja, ouvir uma história, o nosso cérebro já interpreta automaticamente como um ponto de atenção. Digamos, escuta porque pode ser importante. Conhecer um assunto ou saber sobre os perigos existentes pode ser a diferença entre sobreviver ou morrer.
Então, por isso que as histórias têm esse fator tão importante nas nossas vidas. Então, quando a gente quiser chamar a atenção de alguém, quando a gente quiser convencer alguém de alguma coisa, sempre inclua uma história primeiro, uma história que tenha a ver com o que a gente está falando e também que possa gerar uma emoção, como numa outra neurodica que eu falei, as emoções geram lembrança acerca das histórias que a gente conta. Então, lembrem-se, contar histórias prende a atenção do nosso público e faz o nosso público lembrar do que a gente quer. Então, nossa neurodica de hoje é essa. Acho que vale a pena vocês investirem nesse assunto. E só para completar, lembrem-se de como são feitos os vídeos do TED. Dos mais diversos, TEDx, TED Global, todos começam com uma história. Eles já estão sabendo bastante sobre o assunto de neurociência. Então, até a próxima dica. Obrigado.